Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do Pod Histocel, nosso querido podcast de histologia aqui para poder tentar facilitar para vocês, né, sobre todos os assuntos que vocês pedem. Aqui mais uma vez com a professora Bruna, nossa querida professora de histologia. Oi pessoal, tudo bom? A gente no episódio de hoje vai falar sobre o processo de ossificação, que na realidade, né, professora, assim, é um assunto que ele é muito colocado na cruz, assim, as pessoas falam que é muito difícil, que é muito complicado, mas a gente vai tentar trazer aqui para vocês uma forma onde não seja tão sacrificante assim, né, professora? Exatamente. Eu entendo a confusão, porque o processo de ossificação, já começando a explicar, o que é ossificação? É a formação dos ossos. E quando ocorre a formação dos ossos? Durante a vida embrionária. Então esse é um assunto muito mais de embriologia humana do que de histologia. É verdade. Agora, não me pergunte porque todos os livros de histologia explicam essa parte de embriologia. Se você abrir o livro de embriologia, você vai ter o capítulo de ossificação. Mas a histologia também fala. Então por isso que a gente vai explicar a ossificação para vocês, deixá-la mais palatável para vocês conseguirem entender. Então, o primeiro ponto é esse, pessoal. Ossificação é formação dos ossos. Os ossos que vocês aprenderam anatomia. Os ossos chatos, irregulares, curtos e longos. Desculpa, pessoal da anatomia, se eu pulei algum, mas o que eu me lembro é isso. Então, existem dois processos embrionários para a formação desses ossos. O processo 1 chama-se ossificação intramembranosa. E o segundo é a ossificação endocondral. Cada um vai formar um tipo de osso diferente. Eu acho que aí já dá uma clareada na situação, tá? É para não acharem que é tudo a mesma coisa, né? Não é tudo a mesma coisa. Não, galera. Todos os ossos são formados do mesmo jeito. Não é. Cada osso é formado de uma forma diferente. Então, ossificação, ela ocorre durante a formação do ser humano, né? Durante a fase embrionária, durante a formação do embrião e depois do feto. Vamos começar pela ossificação intramembranosa. A ossificação intramembranosa, ela vai formar qual tipo de osso? Ela vai formar os ossos chatos. O melhor exemplo que eu tenho são os ossos aqui, ó, da calota craniana, tá? Tem clavícula também, clavícula é bem chato. Clavícula também é bem chato, tá? Então são esses ossos chatos. E como é que ocorre a formação desses ossos chatos? Tudo começa num tecido embrionário chamado de mesênquima. Não se assuste, o nome é fácil. Mesênquima. Da onde veio o mesênquima? Ele vem de um outro tecido embrionário chamado de mesoderma. Tá? Quando vocês chegarem em embriologia, vocês vão lembrar de mim. Terceira semana do desenvolvimento. Exatamente, essa mesma. Então, esse mesênquima, derivado desse tecido embrionário chamado mesoderma, ele vai dar origem, ele vai ser o pontapé inicial para a formação dos ossos chatos. Esse mesênquima, ele é basicamente, células indiferenciadas, numa matriz gelatinosa. E aí, com o estímulo correto, então em embriologia a gente diz que tudo acontece devido a célula estar no lugar certo e receber o estímulo certo. Então as células que vão formar os ossos chatos, elas recebem um estímulo, essas células mesenquimais recebem um estímulo primeiro para se diferenciar e formar a primeira célula, que é a célula osteogênica. Essas células osteogênicas proliferam e se diferenciam e formam o segundo estágio celular, que são os osteoblastos. Esse vocês já conhecem. Os osteoblastos, eles vão fazer o quê? O que um osteoblasto faz? Depositar a parte orgânica da matriz óssea. Só orgânica. Então, eles começam a depositar sempre para baixo, abaixo da célula. E aí, quando eles começam a depositar, eles formam uma faixa de matriz orgânica, que posteriormente ela vai sendo mineralizada, ela vai sendo calcificada. E aí, então, essa faixa de matriz, inicialmente só orgânica e agora já mineralizada, a gente vai chamar de tabique. Esse tabique contendo a parte orgânica e inorgânica da matriz óssea. E o que acontece em seguida?
mais células mesenquimais formam mais células osteogênicas que proliferam e se diferenciam, formam mais osteoblastos e aí surgem mais tabiques dentro desse tecido embrionário. Então, dentro do tecido embrionário vão aparecendo vários tabiques espaçados. Posteriormente, o que vai acontecer? Os osteoblastos continuam depositando essa matriz, e ficam aprisionados dentro dela. E aí, quando isso acontece, essa célula muda de nome. Ela é chamada de osteócito, certo? Então, agora a gente já tem osteócito dentro da matriz óssea. O que acontece em seguida? Esses tabiques crescem até se tocarem e se fusionarem. Quando isso acontece, a gente já tem a peça óssea, a gente já tem o osso. É uma coisa gestável, uma coisa consistente ali, né? Material, Exatamente. né? Exatamente. Se for o osso da calota craniana, então serão os ossos da calota craniana ou da clavícula, onde aquele mesênquima estiver formando aquela peça óssea. Tá? E vai receber o nome que vocês aprenderam em anatomia. Perfeito. Bem fácil. Exato. Tranquilo. Não doeu. Essa não doeu. Essa doeu. é tranquilo. Agora vamos para mais difícil. Agora, gente. Agora é a mais difícil. Vamos para a ossificação endocondral. Primeiro, eu tô brincando, não é tão difícil assim, não é tão difícil de compreender. A ossificação endocondral, ela vai formar o quê? Ela forma os ossos longos. Melhor exemplo que eu lembro, fêmur. O fêmur é clássico. Clássico. Não tem como errar. Lembra do fêmur. Só que, na ossificação endocondral, a gente não começa no mesênquima, formando célula osteogênica, osteoblasto. Não. Na ossificação endocondral, a gente começa com um molde de cartilagem hialina. Esse mesênquima forma um molde de cartilagem hialina em miniatura do osso longo. Que já está ali, na verdade, né? Que já está ali. Não tem aquele processo da formação, né, daquele tecido. Isso não. O mesênquima dá origem a condroblasto, que vai formar matriz cartilaginosa e uma miniatura em forma de cartilagem hialina do osso longo. É isso. O que acontece em seguida? Essa cartilagem, né, ela fica ali por um tempo e rapidamente formam-se vários vasos sanguíneos ao redor da diáfise do osso, da diáfise desse futuro osso. Só que quando isso acontece, quando chegam vasos sanguíneos ali, esses vasos sanguíneos, eles se aproximam da peça de cartilagem hialina e aumentam a quantidade de sangue, de oxigênio que chega ali. E com o sangue chegam novas células. Que células são essas? Os osteoblastos. Os osteoblastos depositam ali nessa região da diáfise do osso longo, aquela parte do canal ali do osso longo. O que os osteoblastos vão começar a fazer? Depositar matriz óssea, certo? E aí, com o aumento do oxigênio nessa área, a cartilagem começa a morrer. Então é por isso que na ossificação endocondral, a peça de cartilagem hialina, ela é progressivamente substituída por tecido ósseo. E eu sempre fiz essa palavra, substituída. Ninguém transforma em ninguém. Então, mais uma vez, tem o molde de cartilagem hialina do osso longo, formam-se um colar de vasos sanguíneos ao redor da diáfise inicialmente, aumenta o teor de oxigênio, chegam os osteoblastos e começam a depositar matriz óssea ali. Primeiro, obviamente, ela é orgânica, depois será calcificada. E com a formação dessa estrutura ali ao redor, os condroblastos e os condrócitos morrem. E a cartilagem ela vai desaparecendo e vai sendo progressivamente substituída por tecido ósseo, certo? Perfeito. Isso que eu acabei de explicar, essa formação de tecido ósseo nessa região do osso, tá, da diáfise, é o centro de ossificação primária. O que é isso? Centro de ossificação primária. É o primeiro ponto que começou a proliferação ali, né? Exatamente. O primeiro ponto começou a proliferação dos osteoblastos, é o primeiro ponto onde começou a substituição do tecido cartilaginoso pelo tecido ósseo. E a partir dali vai começando E aí vai invadindo toda a peça de cartilagem. Mais pra frente, durante o desenvolvimento embrionário, surgem dois novos pontos de ossificação, que são nas diáfises, tá? Nas extremidades da peça óssea. O que acontece ali? Exatamente o que aconteceu na diáfise. Aumenta os vasos, chegam os osteoblastos, morre a cartilagem e vai substituindo ali. E vai substituindo progressivamente, até a gente ter o osso
longo, totalmente substituído por tecido ósseo. Só que a nossa formação, a nossa embriologia, ela é assim, brilhante e perfeita. Por quê? Se o osso longo se formasse todo durante a vida embrionária, a gente não cresceria, a gente ficaria tamanho bebê, né? Para sempre. Só que, como é que isso foi resolvido, esse problema? Sobra um restinho da cartilagem do molde entre a epífise e a diáfise. Esse molde, esse disco ali entre a epífise e a diáfise é o disco epifisário. Que em anatomia, eu lembro que eles já me disseram que mudou o nome, eles chamam de placa. Mas em histologia a gente chama de disco. Disco ou placa epifisária tanto faz. O bebê nasce e a criança, ela tem essas placas, esses discos de cartilagem entre a epífise e a diáfise de todos os ossos longos. A gente falou do fêmur, mas é todos eles. Falange do dedinho aqui, ó, as falanges, é osso longo, ainda tem tá? O úmero, exato, todo e qualquer osso longo. O que acontece quando a criança ela vai chegando próxima da puberdade, assim, ao longo da fase bebê, criança, né, até a adolescência? Esse disco epifisário, ele vai sendo progressivamente substituído por tecido ósseo. Isso vai permitir o crescimento em comprimento do osso longo e também do indivíduo. A gente vai espichar. Todo mundo fala isso, a criança espichou, menina, a criança cresceu rápido. São os ossos longos, né? O disco epifisário sendo substituído e o osso longo aumentando em comprimento. Exatamente. E aí, essa substituição do disco epifisário, como eu falei, ela é progressiva, ela não acontece do dia para noite. Tipo, nossa, acordei, fui dormir no dia seguinte, já tô imenso já porque substituiu rápido demais. Exatamente. Eu vou dar um exemplo aqui, isso vai denunciar a minha idade. Existe um filme com o Tom Hanks chamado Quero Ser Grande. Quem não viu, veja, tem na Netflix. É ótimo, assim, é uma comédia, mas muito legal. E nele acontece exatamente o que você falou. Ele era criança de, sei lá, uns 10, 11 anos. E aí depois ele faz um pedido. E aí ele fala que quer ser grande, né? E cresce e vira um adulto da noite pro dia. Isso é só fantasia, isso não acontece. No caso da ossificação não é assim. Não, a ossificação não é assim. Exato. E aí, como eu disse, a substituição do disco, ela é progressiva. E a gente consegue ver histologicamente essa mudança progressiva, essa substituição progressiva de um tecido para outro. E aí a gente vê zonas bem características dentro do disco. A primeira zona a gente chama de cartilagem repouso, que é a cartilagem hialina, como a gente... Cartilagem mesmo ali, né? O tecido cartilaginoso, provavelmente. Todas as características, cartilagem hialina. Tem grupo isogênico, a matriz é homogênea, tem matriz territorial, tudo igualzinho. Descendo um pouquinho, a gente começa a ver que os condrócitos começaram eles proliferaram e ficaram empilhados uns sobre os outros. E aí a zona de cartilagem seriada. Um pouquinho mais para baixo, esses condrócitos acumulam glicogênio e outras substâncias. Eles ficam super volumosos. Então, chama-se zona de cartilagem hipertrófica. Um pouquinho mais para baixo, os condrócitos morrem, liberam aquele conteúdo todo para nutrir as células que estão ali, né? E sobra apenas a matriz de cartilagem. Essa é a zona de cartilagem calcificada. E aí é tudo para confundir a cabecinha do aluno, porque não tem calcificação nenhuma não, tá, gente? É só o nome, tá? Zona de cartilagem calcificada só tem a matriz de cartilagem hialina, pura, sem célula. Descendo mais um pouquinho, nós temos a última zona, que é a zona de ossificação. Aí sim, ali a gente já tem osteoblastos depositados sobre a matriz cartilaginosa e depositando a matriz óssea. Primeiro orgânica, depois ela será mineralizada. O que acontece com os restos de células, restos de matriz cartilaginosa? Esses restos são fagocitados pelos osteoclastos. Os osteoclastos são aquelas células fagocíticas, né, gigantes, multinucleadas do tecido ósseo. Vão fazer digestão do tecido digestão do tecido que vai desaparecer. Ele desaparece como? Ele é fagocitado mesmo pelo osteoclasto. Então, gente, foi isso.
acho que não doeu muito, eu acho que ficou claro. Ficou claro. É uma cascata de acontecimentos, mas porém necessários e creio que bem postos aqui, né, durante esse podcast. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês tragam pra gente se continua alguma coisa, entendeu? Pode falar lá no @poddistorção no Instagram. Não esqueçam de avaliar o nosso podcast dando as 5 estrelas em todos os agregadores. E é isso, galera. Bom, gente, também, como o Miguel falou, se vocês tiverem dúvidas sobre esse assunto e qualquer outro assunto de histologia, vocês podem mandar pra gente, tá? No nosso @. Foi isso. Até a próxima, galera. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.